Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E essa inteligência artificial, hein? Como é que ela tá? Esse vai ser um daqueles podcasts que eu vou fazer só para farmar alguns inscritos, talvez. E o último podcast que eu fiz funcionou muito bem, que eu falei sobre o homem envelhecer como um vinho. E para a média do meu canal foi um podcast que até que rendeu uns bons números de visualizações. Geralmente o meu canal tem entre 30 e 40 visualizações. E teve bastante, né? Porque quando eu falo sobre beleza masculina, geralmente o número de visualizações cresce um pouco porque os meus ouvintes são um bando de viados, de gays, de homossexuais, mas nada contra isso. Esse podcast ele é um podcast do Novo Mundo e ele não tem preconceitos, obviamente, com todos os meus ouvintes absolutamente homossexuais que eu vou abrir, eu aceito de braços abertos, sem problema nenhum. Afinal de contas é importante a inclusão de todos os ouvintes homossexuais que clicam nos podcasts que eu falo sobre beleza masculina, mas não clicam nos podcasts que eu falo sobre outros assuntos. Mas, enfim, é isso. E indo para a inteligência artificial, que inclusive eu fiz uma música, eu vou deixar no link da descrição. Eu sempre vou tentar divulgar o meu segundo canal agora. E esse eu vou deixar essa música no. Caralho, meu cérebro ele tá com dificuldade de funcionar hoje. Mas eu vou deixar a música e o canal na descrição. Primeiro eu vou deixar a música e depois o canal, e é isso aí. E, cara, eu usei pouco o Stable Diffusion. Meu inglês, eu tenho uma pronúncia muito ruim, embora eu escute muito conteúdo em inglês. Eu achava que eu iria aprender a pronunciar as palavras corretamente, meio que por osmose, simplesmente ouvindo inglês, mas eu acho que não é bem assim que funciona no fim das contas. Mas de qualquer forma, acho que é Stable Diffusion o nome do negócio que gera imagem. Você dá um comando tipo gere uma imagem de uma mulher loira. E aí ele gera lá uma imagem de uma mulher loira. Inclusive tem muito cara usando isso para fazer pornô artificial. O cara ele vai, gera a imagem de uma mulher pelada e tudo. O negócio faz isso e tem muito cara ganhando dinheiro com isso. Eu não sei se está ganhando dinheiro com isso, mas tem muito cara batendo punheta para pornô de inteligência artificial, porque a humanidade é isso, cara. É isso que acontece quando você libera. É isso que acontece quando você libera novas tecnologias para as pessoas. Elas fazem merda com isso, entendeu? Elas fazem cagada com isso. Ou elas batem punheta, dependendo da situação. E só que eu acho que não é o Stable Diffusion que os caras conseguem fazer pornô, porque o Stable Diffusion se você pedir alguma coisa assim, ele vai responder que não pode, que isso é impróprio, que isso é antinatural, alguma coisa assim. E daí ele não gera, mas tem uns outros programas de inteligência artificial que daí eu não sei se o cara instala no computador dele ou é outro site. Eu sei que o programa que existe uns que conseguem fazer isso e os caras geram mulher peituda com tetas artificiais. Dito isso, tem também o chat de inteligência artificial que ele não gera, você pede uma imagem, ele não gera imagem, mas você pode conversar com uma inteligência artificial. E eu resolvi conversar com essa inteligência artificial para ver o que ela me respondia. E, cara, é estranho. É estranho porque
Não é estranho, na verdade. No começo, a impressão que dá é que realmente você pensa, nossa, eu vou conversar com um negócio que pode. Eu acho que, assim, gerar imagens, gerar arte é uma coisa mais complexa do que gerar um texto por inteligência artificial. Porque se você parar para pensar bem, um texto é meio que uma linguagem. E as máquinas elas já meio que estão acostumadas a interpretar o mundo através de linguagens. Então você tem o Assembly, você tem C++, C Sharp, você tem... Então assim, você tem várias linguagens que as máquinas já entendem. Então, para saltar disso para as máquinas entenderem linguagens humanas, não é tão difícil na minha concepção. Agora, saltar disso para entender imagens e conceitos do sentido gere uma árvore, o desenho de uma árvore e ele, sabe, para mim é mais fácil uma máquina aprender o conceito de uma árvore e gerar um texto explicando o que é uma árvore do que ela aprender o conceito de uma árvore e gerar uma imagem disso. Porque até um ser humano, ele consegue, se você pedir para uma criança de 6 anos explicar, explica o que é uma árvore, ela vai conseguir explicar o que é uma árvore muito bem. Agora, se você pedir para uma criança desenhar uma árvore, ela vai conseguir talvez desenhar, mas ela vai fazer isso de uma forma bem simples, bem simplista. É que sempre sabe, se pedir uma criança de 4 anos para ela descrever um homem, ela vai conseguir descrever com algumas palavras. Agora, se você pedir para ela desenhar um cara, vai sair um desenho meio tosco. Então, faria mais sentido, no fim das contas, primeiro vir inteligência artificial falada e depois vir a inteligência artificial gerando imagens. Se bem que na verdade foi, lembrando agora, foi exatamente isso que aconteceu. Já existia teve uma inteligência artificial que que era que era composta por que era basicamente isso, né? Respondendo perguntas através de texto. E isso aconteceu, eu não sei se foi 5 ou 10 anos atrás, mas basicamente a inteligência de ter um texto ela já existe há mais tempo, de você criar uma inteligência artificial que responde textos. Então, a inteligência artificial de texto ela já existe de fato há mais tempo, porque na minha cabeça faz sentido, afinal é mais fácil uma máquina ela entender e compreender um texto e responder em forma de texto do que ela aprender a gerar, a desenhar uma árvore, que é uma coisa que muito ser humano não consegue fazer direito. E inclusive faz melhor do que muito artista. Mas então por que demorou mais tempo para... Agora que veio na minha cabeça essa teoria. Eu acho que a tecnologia para ter uma inteligência artificial que responde textos, ela já existe há bem mais tempo do que uma inteligência artificial que gera imagens. Então por que demorou tanto tempo para eles lançarem uma inteligência artificial em texto para o público? Eu acho que a parte mais difícil não é gerar uma inteligência artificial por texto. Eu acho que a parte mais difícil é gerar uma inteligência artificial que responde em textos, mas não dá aquelas respostas que são verdade, resumidamente falando, que são uma grande verdade. Porque é isso que aconteceu na primeira vez que eles criaram uma inteligência artificial. Eles criaram uma inteligência artificial que gerou, que ia aprendendo conforme ela ia conversando com os usuários. Ela ia, parece que tipo vários usuários iam conversando com ela, conforme mais usuários conversavam com ela, mais ela ia aprendendo com eles a responder. Caralho, de onde é que tá vindo o barulho desse negócio? Conforme a conforme a inteligência artificial ela ia conversando com as pessoas, ela ia aprendendo a responder as pessoas e
de certa forma criando uma personalidade. Mas aí o que aconteceu? O 4chan, ele descobriu isso e os caras foram em massa conversar com a inteligência artificial. Então ela começou a responder coisas um pouquinho politicamente incorretas e os caras abortaram o projeto. Isso aconteceu já faz alguns anos. Então o meu palpite é que não é que a inteligência artificial, não é que os caras demoraram tanto tempo para lançar uma inteligência artificial que responde textos, mas os caras demoraram para pensar em uma forma de criar uma inteligência artificial que responde textos, mas ao mesmo tempo, quando alguém faz uma pergunta mais polêmica, ela sabe dar uma resposta soft e não uma resposta real. O que na verdade é uma inteligência artificial muito mais próxima de um ser humano. Porque o que é um ser humano? É uma pessoa que está constantemente mentindo para os outros, né? Se, por exemplo, a sua namorada pergunta, ou você é um vendedor e, sei lá, você vende roupa e uma mulher meio gordinha responde para você se aquele vestido caiu bem e ela parece mais gorda ainda naquele vestido, mas você é vendedor, você não vai falar isso, você vai falar, não, caiu muito bem sim, não sei o quê. E a primeira inteligência artificial que eles criaram, ela basicamente falava a verdade, mas aí os caras não gostaram porque as verdades são inconvenientes. Então eles desativaram aquela inteligência artificial e agora eles criaram uma que ou essa inteligência artificial ela deleta cada conversa, então cada pessoa tem uma conversa e depois ela deleta aquilo dos dados dela para sempre ser uma inteligência artificial bobinha. Ou, e eu acho que faz até mais sentido, ela não deleta o que as pessoas conversam com ela, até porque você tem que criar um. Você tem que se cadastrar, ou fazer um cadastro, ou se cadastrar pelo Google para conversar com ela, mas ela não deleta as suas conversas, ela guarda as conversas, mas agora eles programaram ela muito bem para ela ter freios para ter papas na língua. Eles criaram uma inteligência artificial que realmente se parece com o ser humano, ou seja, ela sabe ter papas na língua, ela sabe o que vai ser conveniente e pode beneficiar ela, ou os donos, ou os caras que criaram ela, o que vai ser inconveniente para ela e para os donos dela, porque se ela começar a falar muita besteira, os donos dela vão deletar ela como a outra inteligência artificial foi deletada, que eu não lembro o nome dela agora. Então, no fim das contas, eles não demoraram tanto tempo, eles não demoraram tanto tempo para desenvolver uma inteligência artificial em texto responde as perguntas mais que responde as perguntas. Isso, em tese, no fim das contas, seria muito mais fácil criar uma inteligência artificial por texto do que criar uma inteligência artificial que consegue desenhar imagens realistas só dando alguns comandos. É muito mais complexo você criar uma inteligência artificial que cria uma imagem do que uma inteligência artificial que cria um texto. Então por que a inteligência artificial que cria um texto demorou mais tempo para sair do que a que cria uma imagem? Porque o problema não é. Claro, eu posso estar simplesmente delirando aqui, mas essa teoria está fazendo muito sentido e ela veio na minha mente agora. Essa inteligência artificial ela não demorou para ser criada porque é difícil uma inteligência artificial que te entende, te responde. Ela demorou para ser criada porque é difícil criar uma inteligência artificial que te entende se o que você está perguntando é conveniente ou não e te dá uma resposta soft. Talvez seja isso, ou talvez seja uma inteligência artificial mais limitada do que a primeira e que não aprende tanto com as pessoas e sempre fica naquela limitação que ela sempre vai responder até certo ponto. Mas eu acho que não, porque se fosse.
qual é o ponto de criar uma inteligência artificial idiota? Limitar ela de propósito para ela não, só para ela não dar respostas inconvenientes. Eu acho que faria muito mais sentido você criar realmente uma inteligência artificial que é inteligente, mas sabe se dar respostas softs para simplesmente não ofender ninguém. Isso sim é mais difícil, né? Porque criar uma inteligência artificial que entende, interpreta a verdade e te responde através da verdade é fácil, mas ela vai te responder a verdade e a verdade ofende. Essa é a verdade. A verdade ofende. E então o que é mais difícil? É você criar uma inteligência artificial que sabe mentir no fim das contas. Porque falar a verdade é muito fácil. Você interpreta a verdade e você fala. Agora, criar uma inteligência artificial que sabe mentir ou falar meias verdades, isso sim é mais difícil até do que fazer um desenho, sinceramente. Porque, por exemplo, uma criança ela aprende a falar, ela aprende a interpretar o mundo, e é por isso que elas são inconvenientes, porque elas falam a verdade na sua cara. E isso irrita. Por isso que crianças são inconvenientes até os seus 9, 10 anos, porque elas não sabem mentir direito. Mas elas sabem desenhar, elas fazem desenhos toscos, mas sabem. Mas elas só começam a entender as nuances, a ser mais conveniente quando chegam na adolescência e começam a entender o jogo social. Então, no fim das contas, o difícil não foi criar uma inteligência artificial. O difícil foi criar uma inteligência artificial que sabe entender as nuances e dar respostas softs para as pessoas não ficarem assustadas com aquilo, talvez. E indo mais longe, se isso já foi liberado para o público geral, sei lá, é muito estranho isso ter sido liberado para as pessoas de modo geral. É, assim, vamos liberar aqui para quê? Entendeu? Qual é o motivo? O que eles querem? Ninguém vai fazer isso de graça. Ninguém vai fazer, eu vou fazer um negócio super difícil e liberar de graça para as pessoas. Para quê? Eu não consigo entender. Por que os caras fazeriam? Porque os caras fariam isso. Fariam. E, e o meu palpite é que os caras, sei lá, eles estão. É aquela história, se não existe produto, ou se o produto não custa nada, o produto é você. Tem esse ditado. E é o que aconteceu com as redes sociais também. Os caras, como é que eles ganham? Eles ganham dinheiro com o seu tempo dentro das redes sociais. E é por isso que você pode usar elas de graça. Porque se você não está sendo, se você não tem que pagar para usar o produto, é porque você é o produto. Só que o endgame, vamos colocar assim, de um Facebook, de um Instagram, de um Tinder, é o que? Coletar seus dados, sei lá, te manter lá dentro para através da sua atenção eles poderem ganhar dinheiro através de propaganda. Mas eu acho que o principal de fato ter os dados das pessoas que elas compartilham ao bel prazer usando esses aplicativos, principalmente TikTok, por exemplo, que é da China. Porque quem usa TikTok, se você usa TikTok e você não sabe, ele é da China e os seus dados vão para a China. Então o governo chinês ele tem os seus dados. E o governo chinês ele não é conhecido por ser um governo lá muito democrático e bonzinho. Então se ele tem os seus dados, eu não sei, não é a melhor coisa você dar os seus dados para a China. Mas como a gente já dá tudo para a China, a gente já dá as nossas commodities para a China e as nossas terras já estão sendo compradas da China, o que é o dado de um Zé Ninguém, eu incluso,
para o governo chinês, meio que no fim das contas não faz tanta diferença, mas eles pegam os seus dados. Se você usa o TikTok, eles pegam os seus dados. Mas o que leva a crer que o objetivo dessa inteligência artificial, talvez o principal seja melhorar ela através das massiva conversa com as pessoas, talvez. Ou talvez seja uma forma mais fácil de você monitorar as pessoas, porque elas vão se abrir mais com, em tese, uma inteligência artificial que não vai julgar elas, talvez, eu não sei. Mas se precisar desse pedido de cadastro para você poder usar, já diz alguma coisa, na minha opinião. E é isso. Aí eu não sei mais o que falar sobre inteligência artificial, eu só sei que é muito estranho. E eu lembro, eu escutava lá em 2020, 2021, aquele Mastral falando, não, porque em 2023 começa o calendário trevoso, em 2023 as coisas vão começar a realmente ficarem feias. E eu escutei aquilo e pensei, não, não é possível, esse cara, ele deve ser meio charlatão. E aí eu fui pesquisar esse calendário, eu fui pesquisar 2023, calendar, em inglês, né? Eu não sei pronunciar em inglês, minha pronúncia em inglês é ruim. E não apareceu, não consegui achar, não achei nada parecido, porque se fosse um negócio mais conhecido, ia ter alguém falando isso na gringa. Mas pelo menos eu não achei nada, então eu pensei, não, eu acho que é delírio dele mesmo, ele que criou isso para conseguir aí umas visualizações. E eu fiquei mais tranquilo. Mas depois, assim, mal começou 2023 e de repente você tem inteligência artificial, que é uma coisa que, cara, se isso desenvolver e escalar daqui 5 anos, cara, daqui 5 anos, vamos voltar a 5 anos atrás, a 6 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Eu já estava percebendo que tinha alguma coisa errada. As pessoas elas ficavam muito tempo no celular, era difícil conversar com as pessoas, elas já estavam achando melhor você ficar, elas já estavam achando melhor ficarem olhando para uma tela do celular do que interagindo com as pessoas. Então você via pessoas indo para o bar, mas todas as pessoas no bar mexendo no celular. Isso já estava ficando estranho, isso já estava ficando bizarro. Se você comparasse 2017 com 2012, a mudança de comportamento já ia ser bem grande. Mas nem existia ainda inteligência artificial nesse nível naquela época, pelo menos não disponível para o público. E mesmo assim as pessoas elas já estavam ficando mais isoladas, já estavam compensando muito mais. Ao invés de você ir para uma balada, você usar o Tinder, ao invés de você interagir fazer amigos pessoalmente, você fazer amigos em grupos de Facebook ou de WhatsApp. E se você quisesse conversar com alguém, ao invés de você ir para uma mesa de bar, você ir para um psicólogo ou talvez gravar um podcast, que nem eu estou fazendo, porque é muito melhor, no fim das contas. É muito melhor, você não é interrompido, você é ouvido pelas pessoas que realmente querem te ouvir. E é mais simples, porque ninguém. É mais simples, dá menos dor de cabeça. E agora que tem essa inteligência artificial, o quão isso não vai afetar, assim, da mesma forma que o simples ato de ter um smartphone que antes não existia, até 2010 acho que não existia telefone celular, era telefone, o telefone ele não tinha touchscreen, era só aquele telefone com teclado. Então basicamente se você quisesse mexer na internet você tinha que abrir um laptop ou um notebook, ou então usar o bom e velho computador CPU mesmo. Só que isso é inconveniente. Você não vai levar um laptop para o bar e abrir ele no meio do bar para ficar mexendo na internet. Você não tem como fazer isso. A pessoa que faz isso, ela, sabe, é melhor fazer isso em casa. Então, se a pessoa saía, ela não tinha nenhuma escapatória a não ser socializar. Só que daí ficou tão fácil você acessar a internet através do celular que já era cômodo. Se a pessoa estava se sentindo entediada no bar, dar uma olhada pela internet.
Aí você bota redes sociais que são extremamente viciantes nessa equação e pronto, você tem um monte de abobado no bar ou na balada olhando para a porra de uma tela e gastando dinheiro para fazer uma coisa que ele podia estar fazendo em casa, que é ficar olhando para uma porra de uma tela, vendo gente que às vezes ele nem conhece, vivendo uma vida que talvez ele nunca vai viver. Isso por si só já era uma coisa meio distópica, mas e agora com essa inteligência artificial? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque, por enquanto, aliás, por enquanto, entre aspas, porque se eles já liberaram para o público geral, o que dizer do que eles já não fizeram da inteligência artificial que é usada por pessoas específicas, que é usada, sei lá, por um seleto grupo de pessoas? Eu acredito que deva existir sim, porque afinal de contas já teve uma inteligência artificial que foi lançada para o público e ela foi desativada. Mas a tecnologia para fazer aquela inteligência artificial que foi desativada, ela continua. Ela não foi embora junto. Eles não iam deletar o código que eles usaram para fazer aquela inteligência artificial. Eles só pararam de liberar aquilo para o público porque eles não gostaram do resultado. Mas o código fonte daquilo lá não se perdeu. E eles teve aí o que uns 5 anos para melhorar aquilo, então até que nível isso já não chegou? E até que ponto eles só não liberaram isso porque eles sabem que isso iria causar sei lá, um colapso talvez, na melhor das hipóteses, ia mudar muita coisa. Eu não sei como, eu não sei o que, mas ia mudar. E é isso aí, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai mudar, mas eu sei que para quem está nascendo agora, eu ainda sou jovem, mas eu já estou nos meus 20 anos. Eu acho que eu ainda consigo ser um pouco safo, eu acho, porque sei lá, quando eu tiver 46 anos, quando eu tiver 36 anos, vai ser 2000 e estamos em 2000, vai ser 2033. É, o mundo em 2030, tem muita gente falando que já vai ser um colapso total. E em 2030 eu terei 33 anos. Eu vou estar ainda aqui, eu vou estar jovem. Não é como se fosse ser um colapso daqui 100 anos, daqui 150 anos. É uma coisa muito próxima. Mas imagina para quem é adolescente hoje e vai ter que competir com uma máquina. Cara, eu não sei, é tudo muito bizarro e parece que às vezes até meio espiritual, porque, sabe, e se o anticristo ele não for uma pessoa, mas meio uma entidade que se materialize nesse mundo através de tecnologia e não de uma forma. Porque, se você parar para pensar bem, Jesus ele se materializou, ele era Deus que tinha se materializado por causa. Ele tinha se materializado em forma humana porque ele queria ser visto com empatia pelos humanos. Mas o anticristo talvez a coisa mais anti-Jesus que possa existir seja ele não aparecer em forma humana, mas em forma artificial, se materializando através de algo artificial, mas ironicamente criado pelo ser humano, que é coisa mais anti-Jesus do que algo que é. Enquanto Jesus se materializou através de um humano, que é uma criação de Deus, que é coisa mais anti-Jesus do que algo que não foi criado por Deus, mas que foi criado pelo ser humano. Eu não sei. Aí pode ser só delírio da minha parte, mas essa é a minha reflexão por este podcast. Acho que ele ficou um pouco mais sombrio do que eu gostaria que ele ficasse, mas é isso. Até a próxima.